comodidade, essa posição que nós estamos, e fazer algo no meio cristão. Seja como adorador, seja como pastor, seja como aquele que aperta a mão daquele que entra na porta da igreja. Então muitas vezes nós negligenciamos, muitas vezes nós temos medo e dizemos: não, eu não tenho capacidade. O que eu quero dizer para você é que Deus nunca chama aquele que tem capacidade, mas Ele capacita aqueles que escolhem. É assim que Deus faz, irmãos. Ele não quer o seu conhecimento, Ele quer a sua obediência. É isso que eu falo aqui na igreja. O Senhor não precisa do seu conhecimento, o Senhor precisa da sua obediência, irmãos. Irmãos, segundo ano de aniversário da igreja, esse número 2 representa Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então nós estamos falando de um ponto que liga uma margem à outra. Então a nossa igreja hoje, ela vive um momento de transição. A nossa igreja hoje, ela vive um momento de transição. Ela está concluindo hoje o seu segundo ano, e a partir de amanhã ela já entra no terceiro ano de existência dessa igreja. E qual foi a palavra que Deus me entregou essa noite, irmãos? Veja que a responsabilidade de um pastor, de um líder, é muito grande, irmãos. E todas as vezes que eu venho para cá, que eu venho ministrar a palavra, eu já disse, seus irmãos, algo queima dentro de mim, irmãos. Algo queima dentro de mim. Porque o Espírito de Deus, irmãos, Ele mexe com os seus. O Espírito de Deus, Ele nos traz esse frio na boca do estômago, irmãos. Eu não sei. Eu acho que se não tiver isso, está errado. Então, quando vai chegando próximo do culto, eu começo a sentir, irmãos, aquilo que Deus vai fazer. Eu começo a gerar no Espírito aquilo que o Senhor quer liberar na igreja. Isso é muito forte, irmãos. Isso é uma experiência incrível. E nesses últimos tempos, nesses últimos dias, eu creio que o Senhor está trazendo de novo uma unção poderosa sobre a igreja. E o que Deus vai fazer, eu creio, irmãos, não tem nada a ver com o individual, com uma pessoa só. Eu creio que o Senhor vai mover o coletivo para fazer aquilo que Ele deseja fazer. Eu creio que o Senhor vai usar a coletividade para poder liberar na igreja do Senhor aquilo que Ele vai fazer. Eu creio que o Brasil é terra de avivamento. Eu creio e eu oro nesse sentido, que virá um grande avivamento sobre o Brasil. E nesse avivamento não será conhecido fulano ou ciclano ou beltrano, mas será conhecida toda a igreja do Senhor. Por isso que é bonito, irmãos, a igreja quando se une, quando a igreja está em comunhão, quando a igreja se junta, irmãos, a igreja tem força. O problema é que a igreja está perdendo força, irmão, porque nós deixamos de ocupar um dos lugares que antes nós ocupávamos. Então a igreja vem perdendo força. Porque eu, como crente, não me posiciono no lugar que eu preciso me posicionar. Mas eu preciso me posicionar. E o que eu tenho para falar para vocês, irmãos, é que o Senhor está dando uma nova medida para você hoje. Você está aqui, não é por acaso, não é obra do acaso, você veio para o lugar certo. O Senhor está mandando eu te dizer que tem uma nova medida para você. Não é uma medida que vai engrandecer a sua calça, não, porque você vai comer bolo, não. É uma medida de unção. É uma medida que vai despedaçar todo o jugo. É uma medida que vai te ensinar a viver aquilo que é de Deus. É isso. Unção que Deus quer derramar sobre você. Essa unção diferenciada, que aonde você vai passar, vão perguntar onde vai essa moça, quem é esse rapaz? Tem algo diferente nele? Tem sim, tem o Espírito de Deus que quer dentro dele. Então por isso ele fala com propriedade, porque não é nada bom em nós, irmãos. Nós não temos nada de bom, nós somos ruins na nossa essência. Mas quando nós experimentamos dele, quando nós entramos nesse lugar em Deus, Mateus 6,6, quando nós entramos no quarto secreto, Ele vai nos modificar. Por isso eu falo, nós precisamos entrar nesse ambiente de Deus, porque só esse ambiente, irmãos, Ele transforma o nosso caráter.
Amém? Eu creio que essa noite, irmãos, paredes vão ser derrubadas dentro de nós. Em nome de Jesus. Eu creio que essa noite você vai voltar para sua casa, mas paredes, irmãos, que estão te atrapalhando, que estão te segurando, que estão te impedindo de viver o novo de Deus. Eu declaro agora o Senhor abrindo espaço dentro de você para o novo de Deus. Você não está dando espaço, mas o Senhor vai quebrar essas paredes hoje. O Senhor vai derrubar essas paredes. As pessoas vão olhar para você e vão ver. O seu exterior vai estar igual, mas o seu interior foi modificado. Porque o que Deus quer fazer de fora, primeiro Ele começa a mexer dentro. Por isso que a palavra nos ensina que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Porque se eu quero mudar o meu exterior, primeiro eu preciso mudar o meu interior. E eu não vou dar conta de fazer isso sem o Espírito de Deus. Então eu preciso chamar o Espírito de Deus dentro da minha casa. Então agora eu aprendi a conversar com o Espírito Santo. Agora ele é meu amigo, agora eu dou bom dia para ele. E esses dias meu filho falou: pai, você está conversando sozinho? Eu falei: estou conversando com o Espírito Santo. Aleluia. Você tem que conversar com ele. Eu ensinei. E o que está faltando comigo e com você é pedagogia, para ensinar para os nossos filhos as coisas espirituais. Porque você está olhando só com os olhos naturais, mas o mundo está te atropelando e você não está sabendo o que fazer. Porque os olhos naturais não podem ver aquilo que o Espírito está te mostrando. Então eu não olho mais e não me preocupo mais com o que vejo, mas eu me preocupo e sei que vai acontecer aquilo que eu não vejo. É isso, irmãos. É trazer à existência as coisas que não são, como se já fossem, e falar: na minha casa já aconteceu. É isso que eu preciso declarar. Amém? Amém. Aleluia, Senhor. Eu queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Josué. Nós vamos ler capítulo 1, a partir do verso 1. Aleluia. Aleluia, Jesus. Josué. Aleluia, Jesus. Nosso pé. Vou derrubar. Como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, ao poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a tua lei, que teu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Amém. Irmãos, o que Deus faz na nossa casa é muito interessante. O Senhor traz um rapaz de uma das menores cidades do estado para plantar uma igreja nesse lugar. Uma cidadezinha, se não uma das menores do estado de Goiás. E você sabe por que Deus faz isso? Porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus faz isso, irmãos. Usa aqueles que pensam que são, né? Deus tem esse caráter, irmãos. O caráter de Deus é de pegar aquilo que ninguém dá nada e fala: é esse aí que eu vou usar. Porque se não for assim, a glória não ser dos homens. Mas quando a glória é de Deus, Ele levanta Davi e coloca Davi numa posição diferente. Amém. Esse é o caráter do nosso Deus, irmãos. E qual tem sido o nosso caráter? Será que nós somos como aqueles 3 jovens amigos de Daniel, que quando foram perguntados qual Deus eles queriam
queriam servir, a quem eles queriam adorar. E eles disseram: nós vamos adorar o nosso Deus. Tá, e se for profanarem, o seu Deus vai te salvar? Meu Deus vai me salvar, mas se não me salvar, Ele continua sendo meu Deus. Então é desse tipo de homens e mulheres que Deus precisa. São pessoas do tipo de Deus. É um caráter do tipo de Deus. A pastora prega muito isso aqui na igreja. É uma fé do tipo de Deus. Mas voltando, irmãos, na nossa mensagem, o que essa palavra quer dizer, irmãos? Aqui nós estamos diante do cumprimento da palavra de Deus. Aqui, o povo que estava no Egito estava prestes a entrar na terra prometida. E o Senhor Deus chega a Josué e diz para Josué: ei, Josué, o meu servo Moisés morreu. Passa pelo Jordão. E o que Deus faz nesse lugar, nesse momento, irmãos? Deus simplesmente, Ele muda a operação. A operação com Moisés vai até aquele lugar, mas não atravessa o Jordão. O que eu quero dizer para você é que a operação com Moisés, Ele te traz a salvação. Ele te salva, mas Ele não te introduz no reino. Eu não sei se você está entendendo. Quando você sai do Egito, quando você sai do deserto, você está sendo salvo. Mas para você ganhar um nível diferente em Deus, você precisa agora entrar no reino. E é isso que o Senhor está dizendo. A operação de Moisés vai até a minha salvação, mas para que eu possa ser introduzido no reino, eu preciso agora atravessar o Jordão. E o que Deus está dizendo para Josué? Passa por Jordão. E eu quero dizer para você hoje: chega de conformar com a porta da sala, chega de conformar com a recepção, chega de conformar só com a entrada. Agora Deus está te convidando: ei, vem para dentro do reino. Aleluia! Deus está te chamando. A salvação só não é suficiente. Você tem galardão, você tem recompensas. Por isso o Senhor está dizendo: passe por Jordão, Josué. Então o nosso Deus não muda, o nosso Deus é o mesmo. Mas a sua operação em Moisés, Ele só te salva. E o que te introduz no reino é quando você passa o Jordão. E Ele começa a tomar posse daquilo que é seu. Lá em Josué, no capítulo 5, no verso 7, o Senhor fala com Josué: circuncida os meus filhos. Para que o Senhor fala daquele jeito com Josué? Para que precisa de circuncisão? Porque eles eram filhos e não sabiam que eram filhos, então precisavam ser circuncidados, irmãos. O que acontece comigo e com você é que quando nós entramos na terra prometida, nós não podemos entrar com a nossa mentalidade escrava. Eu não sei se você está entendendo, mas quando você entra na terra prometida, a sua mentalidade precisa ser de filho. Então por isso precisava da circuncisão, para declarar qual era a filiação daqueles homens. Porque aqueles homens, eles não temiam, irmãos. Aqueles gigantes não, os filisteus não. O que eles não sabiam era reconhecer a sua própria identidade, a identidade de filho. E quando eu reconheço a identidade de filho, eu sei para onde eu estou indo e eu sei o que eu carrego em Cristo Jesus. Então agora eu não tenho medo mais, porque agora eu vou avançar para um lugar de Deus. Então era isso que o Senhor estava dizendo para Josué: Josué, passa todo esse Jordão, leva esse povo para um outro lugar, porque agora eles precisam entrar no reino, mas eles precisam entrar com a mentalidade de filho. Porque se eu entro com a mentalidade de escravo, eu não tomo posse daquilo que é meu. Eu não sei se você está entendendo. Até a entrada da terra prometida, você é um sem terra, mas depois que você entra para dentro da terra, agora introduzindo o reino, você é filho, e filho tem herança. Então agora eu vou dar conta de tomar conta das minhas costas. Eu preciso entender que eu tenho posse com Cristo Jesus, porque eu sou filho. O meu Deus é dono de todo ouro e de toda prata. Eu preciso entender essa mentalidade que eu tenho em Cristo Jesus.
Moisés vai até um determinado lugar, mas daquele lugar para frente precisava ser com Josué. E assim somos eu e você. Na nossa vida nós precisamos tomar decisões, irmãos. Nós precisamos nos posicionar diante de situações as mais inesperadas possíveis. Nós precisamos decidir, e Deus está mandando eu te dizer: passa tu esse rio, Amém. passa tu esse Jordão. Sim. Vamos viver no novo de Deus, irmãos. Sim. Nós precisamos ter uma consciência de filho, porque hoje o nosso país, o nosso mundo, ele vive um movimento globalista, onde a intenção do governo é tirar de nós as nossas costas, é destruir as nossas famílias. Hoje as taxas de herança estão cada vez maiores, porque há um certo movimento que quer tirar de nós as nossas costas. Então, se eu destruo a família, eu destruo aquela mentalidade que eu possuo alguma coisa, e aí eu volto para a mentalidade escrava. Eu não sei se você está entendendo. Então agora Deus está te revelando que você tem mentalidade de filho. Agora você passou aquela fase. Você está salvo, sim, mas você quer mais de Deus. E o Senhor está mandando eu te dizer: passa esse Jordão. Porque aquilo que ele tinha lá atrás, ele mudou. Porque ele avançou, porque ele viveu os planos de Deus. E é esse Deus está te chamando hoje para você se vestir de uma nova roupagem, para você viver algo novo em Deus, para você deixar para trás tudo aquilo que já te entristeceu, tudo aquilo que te impedia de viver, de avançar no mundo espiritual. Porque para a gente viver um novo, irmão, nós precisamos deixar o velho para trás. A palavra do Senhor em Coríntios fala: eis que tudo se fez novo. Então nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós somos filhos, nós temos mentalidade, irmãos, de filhos. Então nós precisamos quebrar essa barreira. Hoje eu declaro na sua vida que você já foi circuncidado. Você foi circuncidado pelo Espírito Santo de Deus. Então nada mais te para, nada te atrapalha. Eu quero declarar na sua vida que nada vai impedir portas que você não poderia entrar, feche seus olhos. Eu quero declarar na sua vida. Amém. Tudo que você não podia fazer, agora você vai fazer. Porque agora você vai passar o Jordão. Eu quero declarar na sua vida lugares que você não podia entrar. Agora o Senhor vai te dar uma unção de coragem e você vai entrar nesses lugares. Aquilo que você não podia, aquilo que você era impedido de fazer, agora o Senhor te dando uma nova porção de coragem e você recebendo uma unção de Deus que despedaça todo mundo. Então eu declaro na sua vida que ainda que você ande por um vale de trevas e mortes, você não vai temer mal algum, porque o Senhor está contigo. A tua vara e o teu cajado nos consola. Prepara, Senhor, uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos, e unge, Senhor, a nossa cabeça com óleo fresco e faz o cálice transbordar. Eu declaro na vida dos irmãos uma vida onde nós podemos declarar que os nossos filhos são herança do Senhor. É uma recompensa que Deus nos dá. Eu declaro em nome de Jesus. Amém. Eu declaro em nome de Jesus. Receba, toma posse dessa palavra. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele viveu 3 tipos de liderança. Davi, quando fugia de Saul, irmãos, em um determinado momento ele vai e se esconde dentro da caverna do Adulão. Davi se esconde ali naquele lugar, porque naquele lugar ali era um lugar onde moravam os filisteus. Então, como Davi sabia que Saul tinha medo dos filisteus, ele foi se esconder naquele lugar. E ali ele estava escondido. E quando Davi se esconde ali naquele lugar, 400 homens, irmãos, vêm ao seu encontro. Então Davi ali escondido, com medo, de repente bate na sua porta. E quando ele abre, 400 homens ao seu favor. 400 homens dizendo para Davi: eu estou contigo. Mas quando Davi, irmãos, vai puxar a capivara daqueles homens, quando Davi vai saber quem eram aqueles homens, Davi descobre que aqueles homens eram homens endividados, que eram homens, irmãos, que tinham o espírito amargurado. Mas nem por isso Davi deixou de recebê-los. E o que Davi fez com aqueles homens, irmãos? Davi treinou aqueles homens, e aqueles homens se tornaram um dos exércitos mais fortes dentro
Israel. Então eles lutaram, eles guerreavam. Então Davi deu dignidade para aqueles homens, irmãos. Mas um determinado dia eles saem, e quando saem para a guerra, os amalequitas vêm naquele povoado, na cidade onde eles haviam conquistado, uma cidade chamada Ziclag. E eles destroem aquela cidade, irmãos. Os amalequitas colocam fogo naquele lugar, e eles levam embora as crianças, e levam também as mulheres, e levam todos os despojos, levam embora, irmãos. E naquele momento, irmãos, aqueles homens que Davi deu dignidade, aqueles homens que Davi deu direção, deu destino, aqueles homens falaram e apedrejaram Davi. E o que eu quero aprender com isso, ensinar para vocês, irmãos? Que muitas vezes, irmãos, nós passamos por experiências boas, mas nós não conseguimos deixar de lado a raiz da nossa amargura. Então nós precisamos aprender a conviver com tempos difíceis, com momentos difíceis. Nós precisamos aprender que muitas vezes vai dar certo, mas em algumas vezes vai dar errado também. E eu preciso continuar caminhando, e eu preciso continuar seguindo adiante. E o que Davi faz então com aqueles homens? Davi veste a escola sacerdotal e sai então, irmãos, com aqueles homens à procura das mulheres e das crianças. E Davi, irmãos, traz tudo de volta. Davi recupera tudo. Davi recupera tudo. Mas ainda ficaram aquelas raízes da amargura. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós precisamos enterrar isso. Nós precisamos deixar de lado tudo aquilo que nos aprisiona. Eu quero declarar agora na sua vida: o Senhor fecha seus olhos, o Senhor quebrando correntes, irmãos. O Senhor quebrando grilhões da sua casa, o Senhor abrindo portas, porque nós declaramos que nós somos salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, irmãos. O mesmo sangue que lavou os umbrais das portas no passado e não permitia que o anjo da morte entrasse. Esse mesmo sangue está sobre nós, irmãos, do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés. Eu declaro agora, naqueles lugares que nós somos machucados, feridos, eu declaro que nós vamos testemunhar aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Se nós fomos feridos nas finanças, se nós fomos saqueados em algum momento da nossa vida, eu quero declarar a superabundância de Deus na sua casa. Se você foi ferida no seu casamento, se em algum momento da sua vida você sofreu com traição, com algo que tem te tirado o sono, eu declaro agora o Senhor te levantando como um farol, como uma liderança dentro da igreja, para ensinar aquilo que Deus já tocou no seu coração. Agora você vai dar testemunho, agora você vai falar de Deus, agora você vai se mover para esse lugar, meu Deus. Então, se você não podia, se você tinha medo, aquilo que te amedrontava, eu declaro em nome de Jesus, hoje não te amedronta mais. Eu declaro em nome de Jesus que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, irmãos, em vão vigia o sentinela. Então nós precisamos tomar posse dessa palavra. Nós precisamos nos mover para esse lugar em Deus, irmãos. Nós precisamos nos mover em nome de Jesus. Passa por esse Jordão. Vem tomar posse dessas promessas. Vem tomar posse dessas promessas. Vem tomar posse daquilo que Deus tem para você. Um dia o Senhor encontrou com Jacó e disse para ele: eu sou o Deus do seu pai Isaac. E a Bíblia conta que Jacó lutou com Deus ali naquela situação. E depois que a luta acontece, Jacó sai um pouco manco. Ele manca com a perna, porque ele é marcado por Deus. Então o que eu quero dizer para você? Que o meu Deus e o seu Deus não quer só ser o Deus do seu pai, Ele quer ser o seu Deus também. Eu não sei se você está entendendo. Depois daquele encontro, o Senhor não era pai só de Isaac, era pai de Jacó também. Então você precisa receber algo de Deus. Pessoas vão te ensinar a caminhar por um determinado tempo. Líderes, pastores vão te dar direção. Mas vai chegar um momento em que Deus vai te dizer: passa tu esse Jordão. Passa tu esse Jordão. Quando aqueles amigos, irmãos, se reúnem, aqueles 4 amigos, e pegam um paralítico lá na casa dele e conduz ele até a casa
descer esse homem do telhado. E quando ele se põe na posição que o Senhor estava, o que o Senhor disse para ele? O que Jesus disse para ele então? Os seus pecados estão perdoados. Agora, pega a sua maca e vai embora. Então, pastores, líderes, missionários, pessoas vão servir para te auxiliar na sua caminhada. Mas vai chegar um determinado momento da sua vida que o Senhor vai pedir mais de você e você vai ter que atravessar o Jordão. Aleluia. Agora não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E se eu estou cheio dele, irmão, eu vou transbordar. Aonde eu vou passar, irmão, eu vou derramar amor. Eu vou derramar a glória de Deus. Então muitas pessoas podem nos ajudar, irmãos. Muitas pessoas podem nos ajudar. Mas vai chegar um momento em que nós vamos precisar seguir. Amém. E assim como Davi ajudou aqueles homens, irmãos, um dia ele precisou sair da caverna do Adulão. Um dia ele precisou sair. O Senhor falou para ele: vai tomar conta da tribo de Judá. O rei Saul foi morto. Então Davi precisou ir para o seu reinado, irmãos. E muitas pessoas estavam com Davi ali naquele lugar. Muitas pessoas fizeram parte daquele momento com Davi. Mas nem todos aqueles que fizeram parte com Davi naquele momento de dificuldade foram para o lugar de governo. E o que eu quero dizer para você é que hoje o Senhor está te levando para uma posição de governo. Amém. Mas para que você suba para essa posição de governo, você vai ter que viver aquele momento difícil, sim. Você vai ter que entrar na caverna do Adulão. Você vai ter que jejuar. Você vai ter que orar. Você vai ter que louvar. Você vai ter que adorar. Mas Ele vai te dar uma mentalidade de Em governo. nome de Jesus. E depois que Davi então é promovido, vamos dizer assim, Davi agora no nome de governo, muitos que ficaram lá falaram: agora Davi está diferente, agora Davi está se achando. E na nossa vida é assim, irmãos. Na nossa vida é assim. Ninguém sabe o preço que você pagou para estar em um determinado lugar, mas quando você chega lá, pessoas vão olhar para você e dizer: mas a fulano está cheia de si, porque agora ela é cheia, porque agora ela pode todas as coisas. Mas ninguém viu a caverna de Adulão que você passou. Ninguém viu as noites de sono que você perdeu. Ninguém viu os momentos de oração e de secreto que você teve com Deus. Então agora Deus está te dando uma mentalidade de governo. Deus agora está te dando uma mentalidade de governo. Eu não sei, irmãos, a sua vida, mas eu não sei o que falta lá na sua casa. Eu não sei que segurança que Deus te tirou. Porque muitas vezes em um determinado momento da nossa vida, Deus mexe nos nossos alicerces. Ele mexe nas nossas bases para nos dar coisas maiores. Então a forma de Deus trabalhar é diferente da nossa. Porque quando Deus vai te dar algo, Ele trabalha no sentido contrário. Se tem uma crise muito grande na sua casa, pode saber que Deus está preparando algo grande para você. Quando Deus vai te entregar algo, primeiro Ele te leva para o deserto. Primeiro Ele torce você primeiro, para se ajustar para aquilo que Ele vai fazer. Amém. Eu não sei se você está entendendo. Quando o Senhor, lá naquela multiplicação dos pães e peixes, Ele disse que ia expandir aquele alimento. Quando Ele pergunta: alguém tem algo? E aquela criança se apresenta com 5 pães e 2 peixinhos. Eu não acredito que aquele menino seja a única pessoa naquele lugar onde havia 5.000 homens fora, mulheres e crianças, que tinha algo para entregar. Havia mais pessoas ali que tinha algo para entregar. Mas aquele menino, ele entregou o que ele tinha. Aleluia. Ele entregou o que ele tinha. E Deus fez o quê? Se reúne 100, se reúne 50. Deus estava organizando ali para poder expandir aqueles pães e peixes. Ele mandou o povo se assentar. O Senhor orou aos céus e houve uma multiplicação. E depois que todos foram alimentados, o que o Senhor fez? Agora junta 12 cestos aqui, que nós vamos guardar os pães que sobraram, porque nós não podemos desperdiçar. Então o que eu acredito, irmãos?
Eu acredito que quando Deus nos torce, quando Deus nos espreme para fazer algo grande, para nos dar uma grande entrega, primeiro Ele nos ensina a receber. E depois Ele nos ensina a guardar, para que não haja desperdício. Eu não sei se você está entendendo. Primeiro o Senhor te ensina a receber aquilo que Ele vai te entregar. E depois que Ele te entrega, Ele manda você se organizar para que não haja desperdício. Mas o problema meu e seu, que nós não estamos prontos para receber e não estamos prontos para não desperdiçar. Mas nós precisamos aprender a forma de Deus trabalhar em nós. Essa é a forma do nosso Deus trabalhar. Só que Deus está mandando a gente dizer: passa por esse Jordão, avance, passa por esse Jordão. E um determinado tempo, um homem chamado Mordecai disse para a rainha Esther: quem sabe não foi para um tempo como esse que eu te chamei. Aleluia. Se você não entrar no palácio, está tudo bem, você não vai entrar. Eu creio que Deus vai gerar outras coisas, outras pessoas para fazer aquilo que você não quer fazer. Mas se você entrar no palácio, Deus tem prazer de fazer com você. Amém. Então toma posse dessa palavra, igreja. Toma posse dessa